deu para vocês perceberem na introdução do nosso vídeo de hoje que nós vamos estar trabalhando com um solado de chinelo havaiana para nós fazermos a nossa chinelufa. Bom, a chinelufa para mim e para quem já me segue lá no Instagram, já deve estar meio familiarizado, já deve ter visto algum tempo atrás, bastante tempo atrás, aonde eu fiz uma pantufa com o personagem Minion, tá? Utilizando também a base do chinelo havaiana. Então, esse conteúdo é exclusivo aqui no nosso canal, então já vale você se inscrever aqui no canal, já vale você deixar o teu like ali, porque isso vai ajudar com que o nosso engajamento e com que o nosso canal cresça e eu traga mais conteúdos exclusivos aqui para vocês. Bom, eu estou aqui com o solado 3738 e hoje nós vamos fazer toda a aplicação de base na nossa chinelufa. Eu vou estar utilizando fio de malha, tenho aqui várias cores e sobrinhas, olha, de fio de malha, tá? É um fio que tá mais fininho, então ele é bem sobrinha mesmo, ele está para uma agulha 6, eu vou utilizar aqui uma agulha 5 para mim estar trabalhando, porque eu quero que o meu ponto fique mais apertado, um pouquinho mais fechado. Alguns dos materiais que nós vamos precisar, então, para o nosso tutorial de hoje é um par de chinelos havaiana, eu estou com 37 e 38, como falei anteriormente. Vamos precisar de fio 100% polipropileno, tá? Aqui eu tenho outras cores, aqui eu estou utilizando o fio marrom para combinar com o meu solado, e a gente encontra no mercado de diversas cores. Lembrando que é o 100% polipropileno, certo? Eu recomendo esse fio porque ele é durável, ele não vai arrebentar fácil, e você pode utilizar depois a tua chinelufa aí para ir até a padaria se você quiser, tá bom? E a chinelufa de vocês vai estar bem resistente, não vai soltar os pontos. Também nós vamos precisar de lápis ou uma caneta fantasminha para a gente fazer as marcações. Vamos precisar de fita métrica. Aqui eu tenho uma agulha 13,5, que é para mim puxar os meus primeiros pontos da minha primeira carreira. E aí, nós vamos precisar também de agulha para acabamento, vamos precisar da nossa tesoura, como sempre, alicate, e também eu tenho aqui a agulha 1 e tenho a agulha, que já está bem velhinha minha agulha, número 2, tá? E aqui eu tenho uma maxi agulha para costuras. Normalmente a gente utiliza essa agulha aqui para fazer costuras de bonecas de pano. A minha já está meio detonadinha aqui, porque eu tenho ela há muitos anos, utilizo ela sempre. E aí, essa agulha aqui, vocês também, se não tiverem isso, se vocês não tiverem na casa de vocês, vocês podem substituir ela por um araminho, por um preguinho, por alguma coisa fininha de metal que vocês consigam fazer uma furação. Se vocês tiverem uma agulha menor de costura, vocês também podem utilizar ela. Utilizam um alicate, que vai ser mais fácil de manusear, para vocês fazerem a furação no solado. Eu utilizo essa aqui, então o alicate aqui é só para dar a dica extra para vocês, que já vale o like aí, né? Bom, vamos lá. Aqui, eu vou deixar o meu fio. A gente vai precisar de aproximadamente 3 metros, tá? Não lembro se eu falei sobre isso, mas já tô repetindo aqui, então. E também vamos precisar de um isqueiro para selar as pontas do nosso fio de polipropileno, porque ele vai soltar muito, ele acaba aqui a ponta dele fazendo uns fiapinhos. Então, a gente vai selar a pontinha para que isso não ocorra. Tomem cuidado para não queimar o dedo aí. Certinho. Agora, nós vamos começar aqui. Eu vou pegar a minha caneta fantasminha, ou o lápis, ou uma caneta Bic também, não tem problema. Qualquer caneta aí serve para marcar, desde que depois vocês retirem a marca de tinta. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar sempre uma bordinha no meu chinelo e eu vou marcar a cada 1 centímetro. Olha, eu já tenho algumas marcações aqui, ó. Eu vou marcar para mim fazer meus furinhos, tá? Então, a gente vai fazer furinhos nas laterais de 1 centímetro de distância, ó. Vou marcar. Vou marcar a cada 1 centímetro de distância, certo? Marquei,
ao redor de todo o meu chinelo, do meu solado, no caso, né? Vou agora pegar a minha agulha e vou fazer furinhos, ó. Aqui eu já tenho alguns marcadinhos. Então, eu vou vir aqui e vou furar o meu chinelo, o meu solado, fazendo com que ele atravesse do outro lado. Lembrem, nós não vamos fazer o acabamento aqui na lateral, para não ficar com aquele aspecto de coisa meio antiga, não sei, eu tenho essa sensação. Aí, a gente vai fazer essa furação aqui. Olha, furar e vamos lá. Também precisamos tomar cuidado para não fazer a furação muito para dentro, para não sobrar uma aba muito grande aqui. Precisamos que seja próximo à borda, mas suficiente para não rasgar a lateral do nosso chinelo. Olha. Se vocês tiverem medo, vocês podem virar a agulha de vocês para que ela, aqui embaixo, ela venha um pouco mais pro meio, não tem problema nenhum, porque aqui vai ficar escondido. O que não pode é aqui ficar muito aparente, tá? Olha, é muito fácil. O solado é macio e a gente vai furando aos poucos. Marco mais 1 centímetro. Olha, é muito simples, não tem mistério algum. Vamos fazer isso ao redor de todo o nosso solado? Olha. Ele vai fazer uma sujeirinha, olha, vai sair uma borrachinha, né? Porque, afinal de contas, nós estamos furando o nosso solado. Dá pra fazer direto com a agulha de crochê? Dá pra fazer direto com a agulha de crochê. Vocês vão pegar a agulha número 1 e vocês também podem furar. Só que a agulha, ela tem essa bordinha aqui, né? O ganchinho dela. Quando ela volta, ela acaba rasgando o solado. Então, eu prefiro deixar a agulha de crochê apenas para fazer depois o puxa do fio, né? Quando a gente vai fazer a base com o fio. Então, eu prefiro utilizar a agulha de crochê só nesse momento. Para não deixar o chinelo, a nossa base, nossos furinhos muito abertos. Vocês vão perceber que quando vocês furarem aí, ele vai se fechando. Por isso que é importante a gente deixar as marcaçãozinhas em cima aqui. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com uma borracha. Quem quiser aí, pode passar cola de sapateiro, né? As meninas aí que fazem chinelos customizados, já usam, às vezes, aquela pelúcia para fazer no solado. Vocês também podem colocar, para deixar a pantufa de vocês mais quentinha. Olha, aqui quando a gente faz a voltinha, é importante que a gente sempre faça na bordinha. Bom, eu vou fazer aqui mais uns 2, e eu acredito que vocês já entenderam o processo, né? Olha. Bem rápido de fazer. Aqui a gente faz um pouco mais devagar, mas aí vocês vão ver que é bem rápido. Só cuidar para não rasgar a lateral. Bom, eu vou fazer toda a marcação e já volto para nós começarmos a passar o nosso fio. Fiz toda a furação da minha base, olha só, sai bastante borrachinha, tá? Então, isso aqui é normal. Se acaso vocês errarem e vocês fazerem um furinho pra lateral, vocês voltam e posicionam a agulha e empurram mais pro meio, tá? Aconteceu aqui, ó, é só vocês empurrarem mais pro meio, para que a marquinha aqui, ó, da furação de vocês não fique daí muito na lateral, para não correr o risco depois de rasgar, tá bom? Bom, eu vou limpar a minha bancada aqui. Bom, bancada organizada, eu vou pegar a minha agulha de número 2. E agora, eu vou pegar o meu fio, vou deixar o equivalente a uns 10 centímetros. E vou vir aqui na lateral e vou inserir a minha agulha no primeiro furinho. Eu sempre começo pela lateral externa. Olha, vou laçar o meu fio. E com cuidado, vou trazer ele aqui pra cima. Olha, eu falei pra vocês que ele desfia bastante.
Mas com cuidado, vocês vão conseguir trazer ele sem que ele desfie. Vou dar, ó, o tamanho do meu ponto, vou inserir novamente minha agulha lá e vou puxar o meu fio aqui pra cima de novo. E aqui eu vou fazer baixíssimos na lateral. Se o meu ponto ficar muito grande a laçada, eu vou lá embaixo e puxo o meu fio. Vou lá embaixo. Olha. E vou fazer baixíssimos. Eu acho que aqui não tem mistério, eu acho que vocês já conseguiram entender o que nós vamos fazer na lateral. Vamos puxando com calma. Não tenho pressa nesse momento de fazer isso, para que o fio de polipropileno de vocês não fique arrebentando, tá? Não fique fazendo, né, saindo os fiapinhos dele, porque ele faz muito. Isso, ele fica muito fiapadinho. Se a gente puxar ele com muita pressa, às vezes a agulha acaba estragando o nosso fio. Olha, ele vai ficando assim, tá? Vai formando pontinhos aqui, e olha embaixo como ele vai ficando. E olha a nossa lateral como vai ficando o acabamento. Então, vamos seguir fazendo isso aqui por toda a lateral do nosso solado. E aí, vamos voltar aqui para nós começarmos a fazer a nossa chinelufa. Olha. Aqui é a parte mais chata que tem da nossa chinelufa. Mas também, depois que vocês pegarem a prática, vocês vão ver como é rápido fazer. Olha como ele vai ficando na bordinha, ó. Bom, eu vou terminar de fazer e volto aqui para nós começarmos a fazer a lateral da nossa chinelufa. Voltei aqui para dar uma dica para vocês. É muito importante que o ponto de vocês aqui em cima não fique sobrando, ó. Eu estou aqui, ó, com a nossa agulha número 1, e olha só. Para mim passar embaixo aqui, eu tenho que forçar a minha agulha, ó. Por que isso? Porque quando a gente faz assim, nós vamos conseguir com que, quando a gente colocar a nossa carreira de fio de malha aqui em cima, ela não vai deformar e não vai ficar criando aqueles buracos na lateral. É o que nós não queremos, nós queremos que fique bem justinho, bem perfeito. Porque se a gente deixar muito folgado, olha o primeiro aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Porque o meu fio ainda está aqui, então eu ainda vou ajustar ele. Mas se ele ficar folgado assim, quando eu fizer meu ponto com fio de malha, ele vai fazer isso aqui. E a gente não quer que isso aqui aconteça. Aqui, finalizei de passar o meu fio ao redor do meu solado. E agora, eu vou, olha, finalizar. Igual quando a gente finaliza uma bolsa, um cestinho, né? Vou tirar esse pedacinho de fio, porque o meu sobrou. Já vou selar aqui a pontinha. Vou trazer ele todo aqui pra cima. Vamos fazer o mesmo processo que a gente faz quando a gente termina um cestinho ou quando a gente quer fazer a subida de uma bolsa, né? Olha só, vou pegar minha agulha número 1 e vou puxar o meu fio pra lá. Como eu falei pra vocês, aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Olha, se vocês observarem, vai ter uns lugares onde vai aparecer, ó, o desfiadinho do meu fio, tá? Esse fio de polipropileno, ele tem essa tendência, mas ele é muito resistente, então não tem problema quando fica assim. Olha. Puxei. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no cestinho. Vou com muito cuidado, ó, vou enfiar ali.
lembrando que quando a gente faz com o cestinho, a gente precisa pegar a laçadinha anterior pra gente fazer o acabamento, né? Olha. Então, eu vou utilizar as 2 agulhas. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor pra vocês verem, ó. Ali. Daí, eu laço a minha agulha número 2 lá. Pego o meu fio com todo cuidado e puxo ele aqui pro outro lado, pra baixo. Olha. Não tenho pressa pra fazer essa parte. Façam bem com calma. Depois que vocês fazerem o primeiro solado, o primeiro parzinho, vocês vão perceber como é fácil fazer e como não precisa aí todo esse cuidado, né? Porque a primeira vez que a gente faz, a gente sempre acaba sofrendo um pouquinho mais, né? Olha só. Agora, aqui, eu vou entrar com a minha agulha e vou pegar o meu fio e vou fazer ele caminhar pelos meus pontos aqui embaixo. Por isso é importante que a gente deixe sobrando sempre um pedacinho de fio ali pra gente fazer isso aqui. E tomem cuidado pra não desfiar. Ó, o meu já deu uma puxadinha ali, já deu uma desfiada. Aí, eu utilizo a agulha número 1, porque ela é mais fininha, eu consigo, olha, apoiar ela pra que o meu fio não vá se desfiando. Você pode fazer com outro fio? Pode, claro que sim. Eu dou a dica, porque assim, como eu já fiz, já usei, sei que funciona, que dá certo, então é claro que eu vou indicar pra vocês aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, né? Mas nada impede aí de vocês fazerem com o fio que vocês acharem conveniente. Afinal de contas, o solado é de vocês e vocês podem fazer como acharem melhor, né? Olha. Tá? E agora, eu vou esconder aqui, da mesma maneira, a minha outra pontinha de fio aqui também. Então, escondi o suficiente. Agora, eu vou pegar, vou cortar o meu fio aqui, deixando uma pontinha. Tiro a sobrinha. E agora, com muito cuidado, eu vou selar essa pontinha que sobrou. Olha, eu vou selando ela até ela chegar próximo do meu solado, ó. E automaticamente ela cria uma colinha ali. Tá? Mas tomem cuidado para que vocês não queimem o ponto de vocês aqui, senão vocês vão ter que fazer de novo. Olha. E pronto, tá? Só não coloquem o dedo em cima aqui, porque às vezes pode queimar. Então, o nosso solado ficou assim. Olha que perfeito que fica, tá? Olha, sem nenhuma marcação aqui do lado. E perfeitinho. Agora, nós vamos começar com o fio de malha. O meu fio, ele tem elasticidade, ele tem mais algodão do que poliéster. Não que o poliéster seja uma coisa ruim, vocês podem utilizar, claro, mas eu dou preferência para que ele tenha mais algodão e elastano, porque vai deixar mais confortável o pé de vocês. A pantufa de vocês, a chinelufa, no caso, vai ficar como se fosse uma meinha, vai ficar aquele toque gostoso, sabe? Que vai descansar o pé, tá? Com poliéster, ele é um pouco mais sintético, então ele vai transpirar, o teu pé é mais, né? Toda aquela história. Então, mas você utiliza aí o fio que você tem e é o teu critério. Bom, eu vou começar com esse fio aqui, ele tá um fio para uma agulha 5, tá? Eu vou começar aqui fazendo, e eu sempre vou começar na lateral da minha chinelufa. Olha só. Eu vou vir com a minha agulha 1, vou inserir aqui, e aí eu vou apoiar para mim entrar com a minha agulha 3. Olha, para não puxar o meu fio, para mim não estragar o meu fio. E vou puxar o meu fio de malha. Eu sempre puxo com o meu gancho da agulha virado para baixo,
pro lado da borracha. Por quê? Porque quando eu fizer isso, eu não vou desfiar o meu fio de polipropileno aqui em cima. Quando eu apoio com esta agulha aqui embaixo, é a mesma coisa, ó. Eu apoio para que eu consiga inserir aqui e não fique desgastando o meu fio de polipropileno, para que não fique com muitos fiapinhos, né? Olha só, tá bom? Faço o meu primeiro ponto baixo. Agora, vou no meu próximo espaço. Pego o meu fio do novelo e vou puxar. Ó. Meu segundo ponto. Lembrando que eu apoio com a agulha número 1 aqui, para não desgastar o meu fio de polipropileno da lateral. Eu não quero que ele fique desfiando. Olha só. Entendidas? Eu acho que é muito fácil. Se vocês quiserem puxar direto, ó, vocês podem puxar. Vocês vão pressionar a borrachinha lá para baixo, do solado, vão lá e vão puxar, olha, o ponto de vocês. Tá? Também podem fazer já direto ali embaixo. Mas, lembrando que vocês não podem desfiar o fio de polipropileno de vocês, correto? Então, vamos lá. Ó, podemos fazer. Como eu disse para vocês, façam com calma. Olha como vai ficando bonitinho. Olha a bordinha, ó. Vai sobrando mínima coisa aqui na lateral. E é isso que nós precisamos que aconteça. Então, nós vamos repetir esse processo por toda a lateral, puxando para cada pontinho de base, nós vamos puxar um ponto baixo. E a gente volta aqui para dar continuidade nas nossas carreiras. Vocês perceberam que não tem mistério nenhum? É muito fácil de fazer? Olha. E não vai ficando aquela marcação estranha aqui na lateral, né? Bom, e assim vai ficando a nossa base. Olha que perfeita. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o teu like ali, compartilha. Manda aí no grupo das crocheteiras, onde vocês participam com as meninas aí, que com certeza vão gostar desse tutorial, né? Se você tiver alguma dúvida, já deixa aí nos comentários também, tá bom? Mas não se esqueçam de interagir aqui com o nosso canal, com o nosso conteúdo, para que o YouTube entregue o nosso conteúdo e para que o nosso canal cresça e eu possa trazer cada vez mais para vocês novidades. Olha. Olha que perfeitinho que está ficando. Bom, eu vou finalizar aqui. Bom, aqui terminei. Agora, já vou trocar de cor. Terminou bem no nozinho. Agora, já vou pegar a minha outra cor aqui. Olhem só, ele tá com uma espessura um pouquinho diferente também da minha base. Mas não tem problema, tá? Ó, o mesmo fio com elasticidade também. Terminei aqui. Vou retirar, ó, deixei um pedacinho de fio. E vou finalizar aqui. E vou fazer a minha troca de cores. Aí, eu já estou utilizando uma agulha 5 aqui, tá, meninas? Eu acabei pegando a agulha de metal pra mim fazer, porque como é minha base, eu quero que o meu ponto fique bem fechadinho, acabei nem utilizando a minha outra agulha aqui. Mas aí, estou com uma agulha número 5 agora. Olha só. Fiz ali, agora vou entrar com a outra cor. Deixo um pedacinho também e vou vir mais aqui pra frente, ó. Nunca começo junto aqui, eu volto sempre um pouquinho e aí vou começar a fazer o meu trabalho. Ó, pontos baixos centrados. Deixo o meu fio curtinho escondidinho no meio do meu trabalho.
e vou dar sequência. Bom, aqui não tem mistério nenhum, tá? Aqui é igual fazer um cestinho, igual fazer a subida de uma bolsa, ó, lembrando de pegar agora aqui os 2 fios juntos pra gente deixar escondidinho no nosso trabalho. Se vocês não quiserem deixar o fiozinho aqui, vocês podem cortar, colar ele. Colar eu não recomendo, recomendo que vocês costurem para que não solte depois. Mas se vocês deixarem assim, escondidinho, não tem problema nenhum também. E se vocês estiverem fazendo com uma cor só, não tem necessidade, né? Mas como eu estou fazendo aqui, a proposta é fazer bem colorido. Olha. Vamos fazendo pontinhos baixos centrados. E agora, para cada ponto de base, um pontinho baixo centrado. Sem aumentos, sem nada. Nós estamos fazendo a terceira carreira. Olha que lindo. Bom, finalizei aqui, já escondi o meu fio. Então, nós temos aqui, ao total, 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos baixos, sem colocar nenhum tipo de aumento. E o resultado é esse aqui. Olha que perfeito, tá? Ela sobra muito pouquinha coisa aqui nas laterais. Por isso que é importante quando a gente faz as marcações da nossa base, que a gente deixe sempre o mais próximo possível da lateral, cuidando sempre para não estragar o nosso solado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parte de cima e nós vamos começar a subir o caninho da nossa botinha, tá? Aqui eu vou utilizar esse fio, é uma sobrinha também. E o que nós vamos começar fazendo? Eu vou soltar meu fio. Nós vamos fazer correntes duplas, tá? Correntes duplas, para quem já me acompanha aqui já sabe como é. É aquela corrente que eu faço uma laçadinha, pego o fio que está mais curtinho, vou jogar por cima da minha agulha, vou puxar o fio do meu novelo e vou passar por dentro das 2 laçadinhas. O fio curtinho que eu deixo, eu passo e vou tirar o fio do meu novelo pelas laçadinhas da minha agulha. Olha, e assim eu vou fazer uma sequência de 7 correntinhas. Vamos ver quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma, 7. Agora, eu deixo o meu fio curtinho, vou esconder ele, faço uma correntinha sozinha agora, para mim virar o meu trabalho, volto aqui atrás e vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto de base. Somente isso. Vocês viram como é fácil fazer a nossa pantufa? E aí, me digam aí nos comentários o que vocês estão achando do tutorial, gostaram da ideia? Vão fazer aí para vocês, vão fazer para quem? Me contem aí nos comentários quem que vai fazer, que cor vai fazer, e quem quiser me marcar lá no Instagram, é só marcar Beth Melo Fios de Malha. E aqui, nós vamos colocar 3 pontos baixos no mesmo espacinho de base. E agora, vamos voltar fazendo para cada ponto baixo, para cada correntinha, né? Vamos fazer um ponto baixo, ó. Somente isso aqui. Olha. Vou soltar mais o meu fio aqui. E a gente vai seguindo, fazendo agora até aqui o final. Cheguei aqui ao final, eu tinha colocado antes um ponto baixo, então, eu vou colocar 1 e 2. Vou ficar novamente com um total de 3. Aqui, eu já vou cortar minha pontinha do meu fio para deixar ele escondidinho. Esse fiozinho é aquele fio que a gente veio guiando ele e escondendo pelo nosso trabalho. Bom, ficou assim. Cheguei agora aqui no fim da minha carreirinha, eu não vou fazer a finalizar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos
no mesmo ponto, tá? Vou voltar fazendo pontos baixos centrados até o final. Olha. E o meu novelinho está correndo aqui. Vou fazer assim até chegar aqui ao final. Cheguei aqui onde eu coloquei os meus 3 pontos de aumento. O que que eu vou fazer? No meu primeiro ponto, eu vou entrar no vezinho dele, tomando cuidado para pegar sempre bem no vezinho. E vou colocar 3 pontos no mesmo ponto, ó, no mesmo espacinho de base. Vou fazer 3 pontos. Vou achar o meu outro vezinho, que está aqui. Lembram que nós fizemos 3 pontos, né? E vou repetir a mesma coisa. Vou fazer 3 pontos no mesmo espacinho de base. Vou no meu próximo pontinho de virada e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 3 pontos no mesmo espacinho de base. Olha. E vai ficar assim, 3, 6, 9 pontos. Aqui eu vou dar sequência fazendo pontos baixos centrados para cada pontinho de base, até chegar lá do outro lado, na outra pontinha, aonde eu comecei a fazer meus aumentos. Olha, cheguei aqui, eu fiz 3 pontos aqui, correspondentes de aumento, e aqui eu ainda tenho 2. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na outra ponta. Vou colocar 1, 2 e 3 no mesmo espacinho de base. Vou no meu próximo ponto, acho o vezinho dele e vou colocar novamente 3 pontinhos, ó, no mesmo ponto de base. Lembram que nós não estamos fazendo a finalização da nossa carreira? Pois então, agora aqui eu tenho 3, 6, 9. Aqui é onde eu comecei o meu primeiro aumento da minha carreira, né? Então, eu vou vir no meu primeiro, vou entrar no vezinho, vou fazer um ponto, vou no meu segundo, vou fazer 1 e 2 pontos. Vou no meu terceiro e vou fazer um sozinho, tá? Vou seguir colocando novamente na lateral apenas pontos baixos. Lembrando que eu estou trabalhando com fio fino e estou trabalhando com uma agulha 5. Olha. Agora, cheguei aqui na outra ponta e vou repetir o mesmo processo. Eu vou fazer um ponto sozinho, onde eu tenho meus 3 aumentos. No ponto seguinte, eu vou colocar 1 e 2 pontos no mesmo espacinho de base. No próximo, só 1. Vou seguir fazendo no próximo um ponto. No do meio, eu vou colocar 1 e 2. No próximo, 1. No próximo, eu vou colocar novamente só 1. No do meio, eu vou colocar 1 e 2. Agora, vou seguir colocando um pontinho para cada ponto de base. Lembrando que estamos fazendo pontos baixos centrados. Se a base de vocês fizer como está fazendo a minha aqui, olha, ela fazer isso aqui, ficar assim, tortinha, não tem problema nenhum, tá tudo ok, tá tudo certo. O importante é que tenha quantidade de pontos suficientes ali, tá? Como a gente está trabalhando com o fio com elastano, ele tem essa tendência a fazer essa puxadinha aqui, mas depois ela vai pro lugar, tá? Então, isso aqui não tem nada de mistério.
Vou aqui no meio, ó, fiz o meu primeiro sozinho, vou no do meio e faço 2. Vou no próximo sozinho, vou no próximo, no meu primeiro ponto dos 3, né? No do meio, eu vou colocar uma e vou colocar 2. Agora, no próximo, eu vou colocar um ponto sozinho. E aqui eu vou finalizar a minha base. Lembram que antes a gente já fez, ó, um sozinho, 2 juntos e um sozinho? Então, aqui eu vou finalizar a minha base. Vou cortar o meu fio, vou retirar. Se vocês acharem mais fácil, vocês coloquem o marcador, tá? Eu tenho os marcadores aqui, às vezes, só pra bonito, porque às vezes eu esqueço de colocar. Mas vocês aí, pra não se perderem, vocês podem colocar um marcadorzinho para vocês saberem aonde é que vocês não estão finalizando a carreira e estão seguindo, tá? Eu faço isso também para não ficar nenhum tipo de marquinha aqui em cima. Agora, a gente vai pegar esse fio e vai esconder ele aqui no nosso trabalho. Olha, vamos pegar ele e vamos esconder aqui no meio do nosso trabalho. E eu já volto para nós aplicar na nossa base. Então, agora, nós vamos fazer a aplicação. Aqui, a minha pantufa 37 e 38, eu acabei ficando com 58 pontos ao total aqui ao redor, tá? Agora, eu tenho aqui a minha base, né, de lingueta, que eu fiz com 34 pontos. Então, o que que eu fiz? Eu deixei aqui 34 pontos e 24 pontos de garrão, tá? De calcanhar. A minha frente aqui, ela sempre vai ser um pouco maior, ó. O que que eu faço para me marcar? Eu calculo aqui em cima do Havaianas, ó, onde tá escrito, né? Se vocês não forem fazer, aí vocês contem de calcanhar 20 pontos e vocês deixam. Aqui, para mim, eu fiz assim, marquei em cima do Havaianas e coloquei o meu primeiro marcador, e aí segui contando até fechar os meus 20 pontos. Se vocês observarem no vídeo, vão notar que um está um pouquinho mais para frente que o outro. Não tem problema que fique assim também. Olha só. Agora, eu tenho 3 pedacinhos de fio aqui, aonde eu vou amarrar. Eu já falei no outro vídeo e vou repetir para vocês, que se vocês não fizerem isso, os pontos de vocês vão sumir, igual o duende da meia, vai sumir, e aí vocês, quando forem aplicar aqui, ele vai ter uma tendência a entortar e repuxar o trabalho de vocês. Então, é importante que vocês façam isso. Não vai bater certinho a quantidade de pontos, não vai. Mas, o que que nós vamos fazer? Nós vamos garantir que a lateral dele fique retinha, certo? Olha só. Então, eu vou vir aqui. Vou pegar o meu marcador junto com... Ah, e aqui deixa eu falar para vocês que eu já estava esquecendo. Aqui nós precisamos deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos livres aqui. Então, a gente vai colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar os marcador e vamos vir aqui agora e vamos unir. Ó, eu vou entrar naquele que tem o marcador com o outro aqui da lateral. E vou fazer isso aqui, vou amarrar. Eu poderia prender com o marcador, mas às vezes o marcador solta e aí é só pra mim ter que fazer de novo. Ó, vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou colocar um pedacinho de fio aqui e vou prender. Agora, eu vou cortar aqui, mais um pedacinho. Eu vou contar de lateral, aonde eu coloquei o meu marcador. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu ali. Vou prender.
Eu fiz assim e deu certo, não vai ficar muito folgada, sobrando, tá? Aqui em cima, e também não vai ficar faltando muitos pontos. Agora, a mesma coisa aqui do outro lado, vamos contar 10 também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou prender. Aí vocês vão dizer, nossa, tá muito estranho, não vai dar certo. Dá sim. Dá e vai ficar bem ajustadinha no pé, tá? Olha, agora nós vamos pegar o fio da mesma cor da nossa lingueta, ou se vocês preferirem, vocês podem pegar uma outra cor aí. E agora nós vamos unir eles aqui, colocando pontos baixíssimos, ó. Vamos entrar ali, vamos puxar o nosso fio, ó, pro outro lado. Vou no próximo e vou colocar um baixíssimo, ó. Tá? Vamos ir unindo assim, com baixíssimos, até chegar lá no final. Lembrando que precisamos pegar as duas laçadinhas da lingueta e as duas laçadinhas aqui da nossa lateral. Olha, vamos fazendo baixíssimos, pegando as duas. Somente isso aqui. Até chegar onde nós prendemos ali, marcamos. Olha, vai dar perfeitamente ponto para cada ponto. Agora, nós vamos começar não esquecendo de pegar embaixo desses que nós marcamos aqui, tá? Olha. Agora, nós vamos seguir. E quando nós começarmos a fazer a volta, vocês vão perceber que o trabalho de vocês, se vocês estiverem utilizando o fio fino também, ele vai começar, ó, a sobrar pontos da base, tá? Sobrou pontos da base, olha só, aqui eu vou ter uma quantidade de pontos e aqui eu tenho outra. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos pular um ponto e vamos pegar no próximo e vamos lá na nossa base. O mais importante aqui é que o ponto de vocês aqui, a laçadinha, fique sempre razoavelmente do mesmo tamanho das demais. Então, vocês dão uma forçadinha, já que vocês estão utilizando um fio com elastano. Ó, aqui eu vou pular novamente mais um. Tá? Ó, esse aqui eu vou fazer normal. Aqui eu vou pular mais um. Aqui vou pular mais um. Olha. Ele vai fazendo uma bordinha e vai puxando a frente aqui. É como nós queremos que fique a nossa chinelufa, a nossa botufa, a nossa pantufa, a nossa pantufinha, certo? Agora, eu vou vir aqui no próximo, ó. E vou dar sequência ao meu trabalho. Vou colocar novamente para cada ponto, né? Vou fazer a união aqui com baixíssimo. O importante é quando vocês observarem aqui em cima, que não fique torto, nem repuxando para um lado ou repuxando para o outro. Se vocês não fizerem amarração aqui, não prenderem, ela vai entortar, tá? Ela vai repuxar para um lado ou para o outro. Aí, quando vocês colocarem no pé, vai dar a impressão que o pé de vocês está tortinho. Não que fique ruim, mas se vocês forem meio... ai, confusas como eu, vocês vão achar estranho, vão achar que o pé de vocês está tortinho. Então, é melhor vocês garantirem e deixarem retinho. Façam a amarração de vocês aí para não correrem esse risco. Tá? Vamos chegar aqui ao final.
E aí, agora, eu vou tirar os meus fios aqui. E isso que eu fiz aqui, vocês vão repetir no outro pé, tá? Vocês vão repetir no outro solado também. Ó, fiz isso. Retiro os meus marcadores. Pra não me atrapalhar. E agora que eu cheguei aqui, ó, eu vou fazer agora pontos baixos centrados. Vou puxar o meu fio que está lá, vou vir no meu próximo ponto baixo aqui, vou entrar no Vzinho e vou fazer um ponto baixo centrado bem apertadinho, ó, bem firme, tá? E agora, eu vou fazer pontos baixos centrados para cada ponto de base, até chegar aqui do outro lado, para nós darmos continuidade. Cheguei aqui do outro lado, lembram que nós deixamos 6 pontos ali? Esse aqui é aquele fio que ficou a pontinha do início, né? Eu vou deixar ele agora aqui e vou vir aqui, ó. Então, eu vou vir, vou ajustar a minha laçada, deixar ela bem apertada, vou vir aqui na minha lingueta, vou pegar o meu primeiro ponto no Vzinho e vou fazer um ponto. Olha. E agora, para cada ponto de base, eu vou colocar um pontinho baixo centrado. Olha. E já vou escondendo o meu fio, para depois eu não ter o trabalho de voltar a esconder o meu fio. Olha só, vai ficando bem apertado aqui, porque eu não quero que fique meus pontos sobrando. Aí, eu chego aqui, eu tenho que vir, ó, ajustar a minha laçada e vir aqui naquele primeiro ponto que eu fiz, olha. Entro no Vzinho e vou fazer um ponto baixo centrado. Agora, eu vou trocar de cor. Quer dizer, perdão, eu vou fazer mais uma carreira com esse meu rosa aqui. Então, eu vou seguir fazendo para cada ponto de base um pontinho. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou fazer ao redor todo, vou passar a minha lingueta e quando chegar aqui no cantinho, eu volto pra gente fazer a troca de cor. Cheguei aqui, olha. Vou cortei o meu fio, e agora eu vou fazer um falso ponto e vou fazer a troca de cor. Olha, faz aquele acabamentinho que a gente faz em bolsa, em cestos. Importante esconder o fio. No meu caso, eu não vou esconder o fio, porque eu vou deixar ele guiado depois aqui no meu trabalho. Eu vou levar ele junto aqui, só vou deixar ele um pouquinho menor. Vou deixar ele escondidinho no meu trabalho. Olha como ele vai ficando. Agora, aqui o que vai acontecer é apenas repetição de pontos. Nós vamos fazer a troca de cores e para cada ponto nós vamos colocar pontos baixos centrados até totalizarmos aqui até o cano da nossa botinha aqui, da nossa chinelufa, da nossa botufa, vai totalizar 11 pontos, certo? Então, é apenas agora que a gente vai fazer a volta sempre, trocando as cores de acordo com o desejo de vocês aí, ou fazendo apenas uma cor, né? Também tem a opção. Agora, eu vou entrar aqui com o meu outro fio. Bom, vou usar agora aqui a minha outra cor. E não vou começar aqui, vou começar aqui do outro lado. Então, como eu falei para vocês, agora é apenas dar continuidade de pontos baixos centrados para cada ponto baixo de base, ó. Fácil assim. E vamos seguir até terminarmos as nossas carreiras. Se vocês quiserem deixar dessa altura aqui,
ela vai ficar imitando o nosso mocassim da nossa outra videoaula, né? Se nós continuarmos, vai fazer o formato da nossa botinha. Olha. E vai ficar assim. Então, vamos continuar até termos aqui 11 carreiras, contando da base até o cano da nossa botinha. Cheguei aqui, corto o meu fio, retiro. Ó. Então, se você ainda não é inscrito no canal, volto a pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo, do nosso tutorial. Se você gostou, me conte aí nos comentários, tá? Que isso vai ajudar muito com que eu saiba que vocês estão gostando dos conteúdos, saiba que está sendo útil e também ajuda no crescimento do canal, certo? Agora, ó, vamos trocar de cor. Eu vou vir aqui e vou, ó, deixo o meu fio ali, que aí eu vou escondendo no meu trabalho, para mim não precisar depois ficar fazendo acabamento. Ó, para cada ponto, um ponto baixo centrado, sem aumentos agora e sem diminuições. Bom, esse é o resultado do nosso trabalho de hoje, da nossa videoaula de hoje. Cheguei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nossa, estou contando super, né? 11 carreiras, contando da base. Se vocês quiserem deixar mais compridinha, vocês podem deixar o caninho aqui da botinha de vocês mais alto também. Bom, espero que vocês façam muitas mesmo. Usem e abusem das cores e da criatividade, usem e abusem dos acessórios aí. E quem quiser me marcar lá no Instagram, fique à vontade, vou ficar muito feliz de ver o resultado do trabalho de vocês. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Fiquem todas com Deus e até mais.